E em Goiás, depois de falar mal da mãe para o filho, um pai perdeu a guarda da criança por praticar alienação parental. Ao se separarem, um casal deve ter em mente que o respeito mútuo e a superação das desavenças são essenciais para o convívio quando se tem um filho em comum. Esse foi o entendimento do Tribunal de Justiça de Goiás a julgar um caso de alienação parental. De acordo com os autos, a mãe não conseguia cuidar da filha por conta da carga de trabalho e por isso a menina morava na casa dos avós paternos. Depois de alguns anos, o pai passou a restringir as visitas e denegrir a imagem da mãe na frente da filha. Em sua decisão, o juiz avaliou depoimentos de algumas testemunhas. Ele também levou em consideração que o pai faltou em todas as reuniões com a psicóloga. A mãe ganhou a ação na justiça em primeiro grau, mas o pai recorreu, alegando melhores condições financeiras para cuidar da criança e que ela havia sido abandonada pela mãe. Os argumentos não foram comprovados, mas a alienação parental sim, uma prática criminosa prevista em lei federal e que pode gerar uma série de punições. Este homem que não quer se identificar é pai de um adolescente de 14 anos, fruto de um casamento que já terminou. Ele quase não vê o filho e há 4 anos entrou na justiça pedindo mais tempo com o menino. O pedido foi concedido, mas a mãe do menor, segundo o pai, tenta impedir. Voltou, ao que era, aquele tradicional. Eu vejo o Guilherme, uma vez por semana, e finais de semana alternados. Não cumpre, é difícil, não por culpa dele, a mãe que é responsável por isso. Para o presidente de uma associação de pais separados em Brasília, a alienação é uma forma de afetar o ex-companheiro, mas quem sofre as consequências são sempre os filhos. O que a gente tem visto são adolescentes que acabam indo para a droga, ou acabam tendo um rendimento muito ruim na escola, ou enfim, se formam profissionais com dificuldade, os próprios relacionamentos amorosos ficam difíceis, às vezes a pessoa não consegue se relacionar tão bem. E a gente continua falando sobre esse assunto. Aqui no estúdio eu recebo o advogado Einstein Taquari, especialista em direito de família. Falei certinho seu nome? Certíssimo. Ok. Primeiro eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é alienação parental, o que configura? O que configura a alienação parental é a criação por um dos cônjuges ou por um parente que tem autoridade sobre a criança, no sentido de criar uma memória falsa sobre aquele que não tem a guarda, sobre outro cônjuge. Então, a mãe ou o pai que incute na memória da criança uma situação contrária à personalidade do outro, dizendo que é um mau caráter, que não visita, que não gosta do filho, não é? E isso cria para a criança, psicologicamente, uma situação desagradável, desconfortável. Agora, como ficar sabendo se de fato há uma alienação parental e como comprovar isso em juízo? Eu imagino que são situações veladas, São situações que passam dentro de casa, difíceis. Mas a lei, nesse aspecto, eu acho que ela foi muito inteligente, no sentido de que ela criou alguns critérios objetivos. Então, ela diz lá, se há uma mudança de domicílio da criança sem avisar o outro para local longínquo, se há um descumprimento da ordem judicial quanto às visitas, se não informa ao outro que não tem a guarda, que não tem o convívio, como é que está o rendimento escolar, como é que está a situação de saúde da criança, isso tudo já é uma situação, já é um indício que pode levar à caracterização da alienação parental. Claro, levando a juízo, num procedimento, num processo autônomo ou incidental, terá a possibilidade de se fazer uma avaliação psicológica. Agora, no caso da reportagem que vimos há pouco, um pai perdeu a guarda do filho, mas é bom deixar claro que a alienação parental também pode ser cometida por outros integrantes da família, Pode. Os avós ou qualquer pessoa que tenha autoridade sobre a criança ou o adolescente. Porque a gente costuma falar, é o pai, é a mãe, por causa da separação, do divórcio, fica muito ali juntos, mas a própria lei já ressalva. Os avós, quando tem a guarda da criança ou não, e ficam lá, olha, o seu pai, a sua mãe, é isso, é aquilo outro, ou um tio que tem autoridade sobre a criança, que consiga formar nela a sua opinião, Agora, por exemplo, a pessoa perde a guarda por ter cometido alienação parental. Ela tem direito, geralmente, a visitar essa criança também? Tem. Ela só não vai ter esse direito se houver a perda do poder familiar. Então, se ocorrer a perda do poder familiar, é uma situação que a lei também prevê que vai ter que ter um certo cuidado.
Mas, fora as outras situações, a lei resguarda também a possibilidade de continuar visitando. Inclusive, defere, no caso de inversão da guarda, que é uma das consequências da alienação parental, a possibilidade de o outro cônjuge poder visitar o filho. Porque essa convivência não é um direito do pai ou da mãe ou do avô, é um direito da criança e um dever deles, porque isso é para a formação da criança. E que estamos preocupados com o bem-estar da criança. E quando o Poder Judiciário, por exemplo, retira a guarda de um dos pais que comete a alienação parental, a preocupação, o foco principal é a criança? É a criança, é só a criança. É o bem-estar da criança, a integridade dela. Então, ele vai procurar, talvez nem entregue para a mãe ou para o pai, entregue para o avô, entregue até para uma instituição para ficar com a criança. Agora, além da perda da guarda, há uma outra consequência para quem comete? Sim, a lei, no seu artigo 6º, ela traz 7 itens, ela enumera lá 7 itens, claro, de forma exemplificativa, que o juiz não vai ficar adstrito àquilo. Mas ele pode aplicar uma multa, ele pode aplicar uma advertência, né? Ele pode determinar um acompanhamento psicológico. Tá? Então, são situações, e claro que a mais drástica de toda é a inversão da guarda. Agora, a mãe ou o pai percebeu que aquilo pode estar acontecendo com o seu filho, como proceder? Bom, aí ele tem que, dependendo da situação, procurar um advogado, né? Reunir essas provas, que a princípio são provas difíceis de serem feitas, mas ele pode ir junto ao Conselho Tutelar, fazer uma denúncia, junto ao próprio Ministério Público, não é? E aí ele começa a reunir esse elemento probatório, constituindo um advogado, ele entra com uma ação pedindo a declaração da alienação parental e as consequências que estão na lei. Ok, doutor Einstein Taquari, muito obrigada pela participação conosco. Até a próxima. Até a próxima.